Fala, galera linda do nono ano, tudo bem com vocês? Por aqui a professora Letícia, de Língua Portuguesa, para mais uma aula legal e necessária. Na aula de hoje, nós estudaremos sobre o uso da crase. Nós veremos os casos em que ela é obrigatória, aqueles casos em que nunca usamos e os casos facultativos, ou seja, aqueles em que fica a seu critério usá-la ou não. Além disso, eu darei algumas dicas extras a vocês aqui. Mas antes de vermos todos os casos da crase, nós precisamos saber o que ela é e para que serve. E para a aula de hoje não ficar muito longa, eu vou dividi-la em duas partes. Então, na aula de hoje, eu farei uma introdução e na próxima eu trarei os demais casos que eu já mencionei. Então, vamos lá, pessoal? Nós temos, na língua portuguesa, o acento agudo, aquele que nós usamos, por exemplo, na palavra parabéns. E nós temos o acento grave, que ele é caído para a esquerda. Esse acento que você vê no A da crase, mas não é a crase. Esse é o acento grave, indicativo de crase. Ou seja, o acento está lá para indicar, para avisar para o leitor que naquele A, abaixo dele, tem uma crase. Então, o acento não é a crase, o acento indica a crase. Muito bem, essa é uma observação que eu gostaria de trazer para vocês. O fenômeno da crase, então, é a fusão de dois As. Quando dois As se fundem, você coloca o acento em cima deles para poder indicar essa fusão. Por exemplo, na frase, seja bem-vindo ao primeiro dia de aula. Você diria apenas, seja bem-vindo o primeiro dia de aula? Não, você acharia estranho, né? E você diria, seja bem-vindo ao primeiro dia de aula? Também não, você também acharia estranho. Instintivamente, se você ouvisse algo assim, você faria esta reparação. Seja bem-vindo ao primeiro dia. Esse é o certo. Agora, por que é o certo? De onde vem esse A e esse O? É o seguinte, quem é bem-vindo a algum lugar. Seja bem-vindo ao primeiro dia de aula. Seja bem-vindo à aula. Encontramos o A. Então, deixo aí, tá bom? Separadinho. De onde vem o O? Ele é ligado a primeiro dia. Você diria algo como, primeiro dia de aula foi muito bom? Fica estranho. Você diria assim, cara, o primeiro dia de aula foi muito bom. Esse O é aquele nosso amigo artigo. E a frase quase sempre pede um artigo, ou A ou O. Então, a gente achou o A e achou o O. Bem-vindo ao, certo? E se eu dissesse para vocês, bem-vindo à aula de hoje? Esse A, aula de hoje, é craseado. E por que nós colocamos a crase nesse A do seja bem-vindo à aula? Quem é bem-vindo a. Façamos os mesmos dois testes. Quem é bem-vindo a. Então, tem um A. E se eu disser, a aula de hoje foi ótima, não fica estranho? O correto seria, a aula de hoje foi ótima. Ou seja, a aula de hoje pede o A. Temos o A de bem-vindo a e o A de bem-vindo à aula de hoje. E como que ficaria isso na escrita se não houvesse a crase? Ficariam dois As, um do lado do outro. Olha como ficaria. Bem-vindo à aula de hoje. Ficaria feio, pessoal, tanto na escrita quanto na fala. Você precisaria repetir o A. Então,
Alguém decidiu inventar esse negócio chamado crase e fundiu os dois em um só e colocou o acento grave para indicar que houve esse fenômeno. Uma observação importante é que ao pronunciar o A craseado, não precisa dizê-lo duas vezes. Já repararam que tem gente que fala assim, bem-vindo à aula de hoje, quando tem a crase? Isso é desnecessário e não fica muito bonito não, então não precisa ficar repetindo o A na fala também. Então, em 90% dos casos, a crase é isto. Dois As que se juntaram em um só. Claro, existem alguns casos mais chatinhos, mas a maioria dos casos é isso aqui. Você tem uma preposição exigida pelo verbo, pelo substantivo, e você tem o A artigo, para que não fique os dois um do lado do outro. Aí você junta os dois em um só. Como eu faço para saber se tem crase ou não em alguma frase específica então, Letícia? Regrinha para você gravar. Só se existe crase antes de palavras que exijam o A. O pessoal fala assim, temos crase antes de palavras femininas, mas não é antes de todas as palavras femininas, porque nem todas exigem A. A regra é, tem que haver crase antes de palavras que exijam esse segundo A. Como a gente pode verificar isso na prática? Aí vem dois testes infalíveis da crase. Então, crase é como atravessar a rua. Você precisa olhar para os dois lados antes de andar. Então, primeiro você precisa aplicar o teste da interrogação ou do interrogatório. Vamos ver aqui uma frase e aplicar o teste na prática. Desejo um ótimo dia a todos. Você viu que nessa frase existe uma crase, mas ela está certa? Vamos aplicar os testes. Primeiro, você olha para a esquerda. Desejo um ótimo dia a todos. Esse A, ele está ligado a desejo. A gente pergunta então para o verbo. Verbo. É verdade que quem deseja algo a alguém? Encontramos um A. O teste do interrogatório foi feito. Depois você precisa ver se tem outro A. Então faz o segundo teste, que é o teste da linha. O que você vai precisar fazer para descobrir então se existe ou não esse segundo A? Você pega a palavrinha e coloca em cima da linha. Assim, olha, do jeito que está aparecendo aqui. Aí vamos supor que você pegue qualquer palavra e vai escrever uma frase assim, ó. A, tracinho, é maravilhosa. Como a palavra depois da crase é todos, nós vamos usar essa palavra todos. Olha só. A, todos, aí você coloca em cima da linha. Não esquece da linha. Aí eu posso falar assim, a todos é maravilhosa? Faz sentido eu falar isso, a todos é maravilhosa? Não, não faz sentido. Porque todos não pede o A. Esse exemplo é uma palavra masculina e no plural. Mas nem sempre é fácil de perceber isso na frase. Quando você tira uma palavra e a coloca na linha dessa frase fixa, fica óbvio que não existe o segundo A. Se não existe o segundo A, não temos dois As. E se não temos os dois As, não temos a crase. Se não temos a crase, quem deseja um ótimo dia a todos, sem a crase. Certo? Pessoal, com esses dois testes, você matou aí a esmagadora maioria dos casos da crase, acreditam? Porque a maioria são esses casos de dois As, uma preposição e um artigo. Para você testar se existe a preposição, você interroga o verbo. E para descobrir se é o artigo, você usa o teste da linha. Simples e tranquilo, não é mesmo? Então vamos aos exemplos. Olha só, começou a sorrir quando aprendeu a usar a crase. Existe a crase nesse começou a sorrir? Vamos ver. Dois testes. Teste do interrogatório.
Quem começa a. Ótimo, temos um A. Vamos pegar a frase fixa. A sorrir é maravilhosa. Funciona? Não. Então, começou a sorrir quando aprendeu a crase, não tem crase. Outro exemplo. Você já foi à Bahia? Teste da pergunta. Quem vai a algum lugar. Teste da linha. A Bahia é maravilhosa. Viu que funcionou? Se funcionou, temos aí 2 As. O A de a Bahia e o A de quem vai a algum lugar. Nesse caso, você já foi à Bahia, tem crase, ok? Mais um exemplo. Fizeram menção a nós dois. Quem faz menção a alguém ou alguma coisa. Então, tem A. A nós dois é maravilhosa? Não, não faz sentido. Se não faz sentido, não tem o segundo A. Se não tem o segundo A, não tem a crase. Muito bem. Esta blusa está cheirando a mofo. Quando alguma coisa cheira, cheira a. A mofo é maravilhosa? Não, não faz sentido. Então, não temos o segundo A. Logo, não tem crase. Fui a São Paulo. Se eu falo que fui à Bahia, tem crase? Temos 2 As. O do verbo ir e o da Bahia. Agora, se eu falo que fui a São Paulo, temos crase? Vamos lá. Quem vai a algum lugar. Só que a São Paulo é maravilhosa? Nós falamos São Paulo é maravilhosa, sem o A. Se não tem o A, fui a São Paulo, é sem crase, tá certo, pessoal? Então, não é o mesmo caso de fui à Bahia. Fui à Bahia, tem crase, mas fui a São Paulo, não tem crase. O dinheiro das doações será revertido a entidades assistenciais. O que é revertido? É revertido a. As entidades assistenciais é maravilhosa? Não, não existe isso. Se não existe, também não tem crase. O último exemplo para te provar. Devolvi o batom à Letícia. Tem crase ou não? Quem devolve algo a alguém. Temos um A. Vamos para o teste da linha. A Letícia é maravilhosa. Então, tem crase. Tem crase, mas daria para dizer Letícia é maravilhosa. Porque com nomes próprios, nós podemos escolher usar o artigo. Se a gente pode escolher usar ou não, dá para ver pelo teste da linha que ambas funcionam. Se ambas funcionam, a crase aqui fica a seu critério. Então, pode ser devolvi o batom à Letícia, sem crase ou com crase. Eu escolhi esse último exemplo para deixar bem claro que esses 2 exemplos eles podem ser aplicados a quase todos os casos. Você não precisa saber um monte de coisa, só precisa olhar para os 2 lados. Se encontrar os 2 As, ponha a crase e seja feliz. Mas ainda não acabou por hoje. Não saiam daí que rapidinho concluiremos. Vamos lá. Substitua a palavra depois da qual aparece o A ou as por um termo masculino. Se o A ou as se transformar em aos, existe crase. Olha só, João voltou à cidade natal. Se eu mudar por uma palavra no masculino, João voltou ao país natal. Aqui conseguimos substituir o A pelo ao. Então, tem crase. Mais um exemplo. Os documentos foram apresentados à juíza. E se eu mudar esse juiz aqui e colocar no masculino? Os documentos foram apresentados ao juiz. Lembrando que eu devo trocar por uma palavra masculina. Então, aqui, juiz por juíza. E a crase, porque pude substituir pelo ao. Muito bem. Agora, pessoal, um outro exemplo é com nomes geográficos. Você pode substituir o a ou aos
por para a. Se o certo for para a, use a crase. Olha os exemplos. Fui à França. Fui para a França. Agora, se falo, fui a São Paulo, só posso dizer fui para São Paulo e não para a São Paulo. O mesmo acontece com Curitiba. Fui a Curitiba. Eu não digo fui para a Curitiba. Eu digo fui para Curitiba. Entenderam? Então, nem sempre, pessoal, é a questão aqui do feminino. A gente tem que olhar se a palavra pede esse segundo A, tá certo? E o último caso para hoje é se o D se transformar em dá, a crase. Se o D não se alterar, não usamos a crase. Como assim? Olha só, retornou a Argentina. Retornou de Argentina ou retornou da Argentina? Da Argentina, não é mesmo? Então tem crase. Agora se eu falo, retornou a Roma. Retornou da Roma ou retornou de Roma? De Roma. Então, sem crase. Aqui aplica-se aquela famosa frase. Vai a, volta da, crase a. Vai a, volta de, crase para quê? E assim nós terminamos a aula de hoje. Mas o assunto ainda não acabou. Concluiremos na próxima aula, em que vamos falar os casos obrigatórios e facultativos, e aqueles em que nós nunca usaremos a nossa querida e amada crase. Agora é com vocês, estudantes. Para acessar as atividades da plataforma, é smedgv.com/aluno. Ou, se achar mais fácil, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no canto da tela. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube para rever as aulas. Nos acompanhe nas nossas outras redes sociais. Um abraço e nos vemos na próxima aula.